Quem casa quer casa? O que você acha disso? Vem para o Papo para Casais de hoje, que é este tema que eu e a Juliana vamos discutir. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no nosso canal do YouTube. Cada sábado a gente traz 5 minutos de reflexão para uma vida de conexão, criando casamentos com mais troca, com mais comunicação, mais responsabilidade e com mais profundidade. E hoje a gente vai trazer um tema que é de um movimento que está crescendo agora no mundo, que é o casamento juntos, mas separados. Como será que é isso? Como seria para você pensar que você se casa com alguém e este alguém queira ficar morando na sua casa e você morando na sua? Como te parece que é isso? Como é que te parece, Juliana? Para você imaginar assim um junto mais separado nesse movimento, tu acha que tu é adepta desse movimento juntos mais separado? Eu não Ou não? consigo. Ou tu gostaria de ter um casamento de morar juntos? Olha, se fosse morar na mesma cidade, a gente se vê com constância, não seria um problema. Se Uhum. fosse uma coisa muito importante para aquela outra pessoa, tudo bem. Eu sou romântica, né? Eu gosto de estar perto, de fazer uns negocinhos aqui. Agora, separados espacialmente da cidade, assim, eu moro aqui, ele mora. Não quero. Não quero, eu gosto do som do toque. Eu quero ser tocado toda na TPM, e daí faço o quê? Vou ter que Tá, mas viajar até mas quem você? disse para você Ah, que não pode ter toque, que não pode ter mas não proximidade, é só porque longe? mora um em cada casa? Não, se for em cada casa, sim, mas se for um em cada cidade, daí não. Não, se for Uhum, casa, sim, eu acho que eu toparia. sim. Aí eu vou ali, né, sobe, né, dá um, né, e daí a gente resolve. Mas se Isso. fosse a distância, assim, Então, não. os casais têm dito, muitos casais que estão nesse movimento, que têm trazido quais são as questões que fizeram eles ter essa escolha. Então, muitas pessoas reclamam do jeito da outra pessoa, da organização ou da desorganização da outra pessoa. Então, o que que acontece? Eles optam por viver cada um na sua casa, porque cada um tem seu nível de organização e de sujeira. Então, a pessoa diz assim: bom, eu quero ficar na minha casa, mas eu não quero chegar no final do dia e ter que arrumar a casa, organizar a casa. Por outro lado, o outro acha assim: não, eu quero viver numa casa que todas as coisas estejam nos seus devidos lugares. Uma pessoa gosta de rotina e quer então que o dia seja, comece e termine seguindo aquela rotina. A outra pessoa é mais solta e ela quer fazer as coisas de acordo com a sua vontade, com a sua disponibilidade. Tem pessoas que têm rotinas de trabalho que são mais rígidas, tem gente que trabalha em home office, então, tudo isso faz com que os casais optem em viver separado, mas estão juntos. Estão juntos emocionalmente, estão juntos afetivamente, mas este viver o dia a dia é um viver em casas separadas. Muitos casais também optam em viver na mesma casa, mas cada um tem o seu quarto e seu banheiro, Uhum. que tem a sua individualidade. E esse é o jeito de cada pessoa. Então, as pessoas que optam por essa forma de viver, eles trazem as vantagens que tem nesse modelo. Uhum. Então, quem gosta muito de estar entrelaçado, de ter uma troca diária, de ter um convívio diário, de ter as discussões, né, de ter as DRs porque as coisas ficaram no lugar errado, porque você não Uhum. faz desse jeito. Então, para essas pessoas, talvez esse viver em casas separadas não O seja uma ideal. coisa tão viável, porque a pessoa gosta de estar discutindo, de estar os 2 partilhando, às vezes cozinhando juntos, às vezes pensando no projeto da casa, de como fazer a casa ficar diferente. Então tem gente que gosta dessa coisa junto, Uhum. né, nessa coisa que traz no movimento de quem casa quer casa, né. Aham. E outros veem no movimento que quem casa quer estar junto bons momentos. Então, de repente, eles querem pular essa parte do conflito de ajeitar coisas aí no convívio da rotina do dia a dia. Eu acredito que seja uma coisa inteligente, porque nós estamos realmente num momento do mundo que nós estamos mais, que nem estava conversando, a gente olha mais, a gente tem o poder de escolha, e nós estamos, não sei se é mais exigentes, mas a gente está mais
procurandinho, principalmente 30 mais, você passou ali, já foi casado, já se relacionou bastante, já sabe o que você quer, o que você não quer. E às vezes você não vai encontrar, e provavelmente não vai encontrar tudo na mesma pessoa. E aí é mais inteligente, então, você estabelecer um relacionamento onde você mora do lado da pessoa. Porque eu já vivi isso, eu morava no mesmo prédio, e era muito interessante, eu ficava, nossa, mas que viradinha de chave, né? O meu apartamento é basicamente embaixo do dele. A gente tá o tempo inteiro se vendo, um na casa do outro, mas é o meu território, eu faço do meu jeito. E o jeito que ele fazia o dele, que era uma bagunça, uma desordem, não me incomodava nada, Uhum. porque não era o Sim, meu. Era o dele. O meu sim. tava aqui organizado, meu banheiro tava do meu jeito. E eu falei, gente, que dinâmica interessante. Então eu vivi algo muito próximo disso, eu achei bem legal. Porque eu tinha, né, eu tava vendo ele o tempo inteiro, sabia onde ele tava, né, tinha essa questão do estar junto, de ter essa corresponsabilidade ali emocional, né, de viver a mesma rotina, basicamente a mesma rotina, só que cada um no seu estabelecimento. Eu achei inteligente, eu acho que faz sentido isso. Então, eu vejo que é interessante a gente trazer esses temas aqui para o Papo para Casais, para os casais também assistir e pensar que pode ser livre para fazer essas escolhas, para decidir qual é o melhor modelo de viver o amor de cada um aí, do casamento, viver do próprio jeito. Então, cada um de vocês que estão ou no relacionamento ou tentando buscar um relacionamento, não tem um modelo que é ideal. Precisa buscar o que é ideal para vocês dois. Se tem coisas, por exemplo, às vezes as pessoas se amam e querem viver junto, querem sair junto, se divertem muito bem fora de casa, mas não conseguem dividir esse espaço, que é o espaço do convívio diário. Então, talvez tenha uma outra possibilidade de viver esse relacionamento amoroso, sem necessariamente que tenha que ser o modelo do morar juntos. Então, mora junto quem tem esta necessidade, quem tem esta vontade, mas também é possível ter um relacionamento em cidades diferentes, em casas diferentes, e tem gente que é casada, pasmem, vive em outros países e assim mesmo mantém casamento, e juram eles que são fiéis nos relacionamentos e vivem porque têm esse compromisso no relacionamento e se encontram de tempos em tempos e vivem a coisa afetiva e amorosa. Depois cada um volta para as suas casas e continua a sua vida, a sua rotina, o seu trabalho, os seus projetos e reencontra-se em um momento depois, mais tarde. E os casais dizem que vivem esse relacionamento, muitos casais que vivem esse relacionamento dizem: olha, eu tenho uma pessoa, eu estou num relacionamento, mas eu moro na minha casa e ele mora na casa dele. Daí, nesse caso, eles não têm um projeto juntos? Por exemplo, Tem ah, a gente projetos também. quer morar em tal lugar, quer, Ah, de morar, tu assim, de diz? construir alguma coisa, algum sonho em comum ou não? Então é cada um com seus. Eles têm sonho em comum, só na verdade eles não têm casa comum. Uhum. É só essa a diferença, é não ter a casa comum, Mas mas esses tem que moram sonhos cada comum. um em um país, por exemplo, Aham. a minha projeção de carreira, ela é só minha, e aí eu projeto em detrimento só de mim. Todas as minhas escolhas, elas partem só de quem eu sou nesse relacionamento. Porque geralmente quando a gente tá casado, né, morando juntos, aí, por exemplo, eu tenho uma promoção de trabalho, quem tá lugar, aí eu já penso todas as minhas escolhas, né, voltadas pra mim e pro meu parceiro, enfim, parceira, Uhum. como isso vai afetar as nossas vidas, o trabalho dele. Então, existe sempre esse pensar juntos, né? Todas as escolhas são feitas Uhum. juntas, o que é melhor pro Então, mas casal. às vezes não, às vezes olhando por esse lado, amarra um pouco, né. Amarra muito. Porque digamos assim, se você tem tua carreira, o teu trabalho, tua possibilidade de promoção, e aí você diz: "Tá, mas se eu for promovido vou ter que morar lá no Nordeste, Uhum, e meu marido tá morando aqui, tem um negócio dele aqui, então eu não uhum, vou poder aceitar, então eu tenho que abdicar uhum, da meu crescimento de carreira, porque eu tenho o meu marido, a minha família aqui". uhum, Se isso for uma coisa mais livre, mais solta, a pessoa pode ir e viver e fazer a projeção de carreira, mas continua nesse relacionamento. Então, uhum, o casal combina que de vez em quando eles vão se encontrar, vão ficar uma semana junto ou 15 dias juntos e depois volta para cada um para os seus projetos, para suas casas, para suas carreiras. Então, talvez a coisa de pensar assim, como é o modelo que eu me adapto no viver do relacionamento de casal. uhum. Então, cada um precisa descobrir qual é o modelo possível. E eu até estava te falando antes, né,
que eu assisti o reality show de casal 50 a mais, né? E aí o que que aconteceu? Teve um casal lá que um dos casais lá, ela tinha já tido um casamento e teve filhos nesse casamento. Ele teve filha, mas não teve um casamento de morar juntos. E eles estavam se dando bem, tendo várias trocas, mas aí quando chegou o momento lá da decisão do casamento, eles não casaram. Então é o casamento às cegas 50 a mais. E nesse casamento às cegas 50 a mais, então esse casal não realizou o casamento e provavelmente tinha essa divergência. Ele querendo viver numa mesma casa, tendo troca, né, vivendo o casamento, e ela querendo sim viver um relacionamento, mas ficando na casa dela e ele na casa dele. Então são coisas que de repente chega numa certa idade e as pessoas querem ter essa escolha. E às vezes a pessoa já construiu o seu mundo, o seu jeito, já decorou a casa com suas certeza. coisas, então muitas vezes não vai poder, não vai conseguir morar juntos. No meu Mas podem ter o relacionamento dos juntos, mas separados. É isso que eu ia falar. O ponto pra mim é o que que é o mais importante pra você? É ter um relacionamento ou é ter um relacionamento casado juntinho, né? Porque se for só ter um relacionamento, existe uma variável hoje, né? Você Você pode reinventa. escolher. É muito variável. Então, não, eu quero ter um relacionamento com alguém que eu goste. Esse é o ponto. Uhum. Como vai ser, aí, né, são... Os dois vão decidir. Exato. Agora, se você quer ter um relacionamento casadinho, juntinho, daí... Se tu quer ter um casamento que segue determinados padrões, É, talvez você perca a oportunidade de viver um grande amor. Então se abra, acha uma condição de viver esse amor que está surgindo aí na sua vida, do jeito de vocês dois. Não siga nenhum padrão, nenhuma regra. Siga a regra e o padrão que vocês dois estabeleceram. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e esteja aqui conosco no próximo sábado.